Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor, sempre uma alegria estar aqui. Você sabe que a gente está aqui há muito tempo, né? Já são 7 anos, desde 2015 que esse canal está no ar, sempre com muita informação sobre escrita, sobre livro, sobre auxílio na escrita, sobre como publicar e muita coisa a mais. Então, se você chegou aqui hoje, agora, pela primeira vez, clica aqui embaixo para seguir o canal. Também ative aquele sininho, porque senão você não recebe as alterações. E tem coisa toda semana, você vai ver como vai te ajudar se você quer escrever, se você já escreve, ou se você gosta de livros, se gosta de textos e assim por diante. Tem muitas opções. E o vídeo dessa semana fala justamente sobre como superar obstáculos para que você se torne um autor, uma autora bem-sucedido, bem-sucedida. Como que a gente faz isso? A escrita é cheia de obstáculos, né? Cheia de desafios. Quem disse que era fácil? Não é fácil mesmo. Mas existem formas de superar esses obstáculos e eu quero falar disso para você hoje. Então não importa se você é autor de ficção ou de não ficção, não importa. E trabalhando com autores, eu já perguntei para eles, o que é mais difícil na escrita? E as pessoas dizem tudo, Tudo é difícil. Mas calma lá, vamos por partes, como dizia o Jack Stripador, Não dizia isso, mas vamos lá. Vamos por partes, O que é que a gente consegue mostrar, e consegue estabelecer que é um obstáculo e consegue superar? De que forma a gente consegue superar isso? E eu entendo que as pressões são muitas para o autor, O autor em geral, para todo mundo as pressões são muitas. E assim, eu tenho para mim, Sandro, tenho para mim que eu não gosto de ficar me comparando com outras pessoas, Não fico olhando para os outros, o que o outro está fazendo e fico sofrendo com isso. Não, isso não. Mas tem um aspecto que eu olho para as outras pessoas e me ajuda muito, que é aquilo, quando eu tenho algum problema, eu olho para as outras pessoas e penso assim, puxa, se eles conseguiram superar, eu também consigo. Então, tenha certeza, você consegue superar. Talvez você justamente esteja passando por um processo desse, que você está se sentindo com obstáculos, com dificuldades para a escrita, e o meu objetivo aqui nesse vídeo é justamente te ajudar. Então vamos lá, Eu trouxe aqui esses assuntos que eu acho que vão ser úteis para você, porque são úteis para mim também. E ao longo desses anos, trabalhando com os autores, eu percebi que muitos deles passam por esses pontos aí, Esses pontos que são difíceis e que precisam, de alguma forma, lançar uma luz para que se tenha uma outra visão, E tendo uma outra visão, você consegue estabelecer formas de superar isso. Então vamos lá, que eu separei esses assuntos para você. O primeiro obstáculo que eu quero abordar é um que eu já pesquisei entre os autores que eu já publiquei, que estão nos nossos grupos e tudo mais, que é o maior obstáculo, que é o sem tempo para escrever. Então, no mundo corrido, no mundo de correria, que todo mundo tem coisas para fazer, as pessoas não conseguem separar um tempo para a escrita. E vamos falar a verdade, quais autores você conhece que trabalham somente com a escrita? São muito poucos. Na maioria, a regra brasileira é que cada pessoa, cada escritor também tem outras atividades, E aí tem família, tem amigos, tem isso, tem aquilo. Então, assim, estabelecer esse tempo para a escrita é essencial, porque a gente tem 24 horas, Todo mundo tem 24 horas. Então, como é que uns conseguem escrever tanto, produzir tanto e outros não conseguem? Então, tem vários fatores aqui. Um deles são os ladrões do tempo. Redes sociais, maratonar séries, Não que não seja um problema maratonar séries, mas de vez em quando, fazer isso de vez em quando e não sempre, em todo o seu tempo livre. Então isso rouba muito tempo. Mas a gente precisa estabelecer planos para ter tempo, para separar esse tempo. E eu quero fazer uma comparação aqui. Se a gente faz planejamento de dinheiro, como é que a gente planeja o nosso dinheiro? A gente faz um orçamento, a gente faz previsões de gasto e assim por diante. Então, se você faz isso para o seu dinheiro, por que você não poderia fazer isso para o seu tempo? Não é um outro grande ativo que você tem, além do seu dinheiro, você tem o seu tempo, que também é extremamente escasso e valioso.
Então, planejar o seu tempo vai fazer toda a diferença. Então, você tem que começar estruturando o seu dia, né? Quantas horas você tem para trabalhar, quantas horas para isso, para aquilo. Então, em que horário do dia seria o melhor horário para você escrever, né? Eu, por exemplo, escrevo pela manhã. Quanto mais cedo, melhor. Então, escrevo de manhã, eu já coloco todas as ideias, né, no papel, vou escrevendo. Aí, o restante do dia eu faço todas as outras atividades e tudo mais, né, que tem que fazer, mas o texto já está escrito. Outras pessoas preferem, então, faz tudo que tem que fazer durante o dia e à noite vai escrever, ou escreve na hora do almoço. Quer dizer, você tem que estabelecer esse horário que você, primeiro, produz melhor e que você consiga separar esse tempo. E vou dizer uma coisa, ó, seja egoísta, tá? Aqui você tem que ser egoísta, você tem que dizer para todo mundo na sua casa ou onde você for trabalhar, escrever e dizer, olha, eu estou escrevendo, este é o meu horário de escrita, por favor me deixem escrever, né? Não me interrompam. Então faça isso, né? Você vai ver que aos poucos, no começo parece um pouco artificial, você, puxa, agora tem que sentar aqui e escrever, né? Não. E as coisas vão fluindo e você vai ver que você vai se tornando produtivo nesse teu horário, que é o teu horário, você senta, escreve, faz, termina e pronto, já está feito, né? E aí no outro dia você faz a mesma coisa. Então estabeleça horário para escrever. O segundo obstáculo é a quebra de produtividade. Sabe aquele dia assim que você justamente se estabeleceu o seu horário, né, para escrita, mas não sai nada, né? Você está mais pensativo, não consegue produzir tanto. Isso é ruim? Nem sempre. Tem horas que a gente realmente precisa estar um pouco mais pensativo, pensando no que, em algum tópico específico, pensando se a direção que você tomou para aquela história é a melhor. Então, assim, não se preocupe se nem sempre você produz exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade de páginas. Eu tenho que escrever tantas páginas, né, por dia, porque senão eu estou, né, etc. Quer dizer, planeje isso também, né, que você tem que ter um tempo a mais, né, não contando, se você não fizer 5 páginas por dia, não termine em tal prazo que eu estabeleci. Tem um pouquinho de prazo extra para que você também não fique com tanta pressão. Mas existem formas de sim você melhorar a sua produtividade, sabia? Um deles e que funciona muito para mim, é a combinação de exercício físico com escrita, com criatividade. Você não vai escrever enquanto está fazendo exercício, óbvio. Mas o exercício físico desperta a criatividade e é uma coisa impressionante. Então, eu corro, né? Eu gosto de correr. Então, enquanto estou correndo, 1000 ideias estão surgindo na cabeça e resolvo muita coisa. É uma coisa impressionante, né? Vou resolvendo. E isso produz muitas ideias, né? Muitos pensamentos. E o complemento disso é depois de chegar, tomar um banho, né? E até mesmo durante o banho, né? Aquele relaxamento que o teu corpo tem, faz com que o teu cérebro consiga produzir muita coisa. E depois, né? Claro, você vai tomar nota, seja por notas mesmo, ou mesmo sentar e escrever. Eu, nesse momento, geralmente tomo notas, né, para depois desenvolver essas ideias, mas funciona muito bem. E estudos revelam que o exercício, ele faz muito bem para o cérebro, né, ele previne doenças, até males como Alzheimer, Parkinson e outras coisas, né? Porque ele melhora o nosso humor, ele melhora a nossa forma de ver a vida, né? E isso é um presente para a criatividade, né? Então, melhore a sua produtividade fazendo exercícios. Não fique parado, não fique sedentário, porque isso só prejudica. O terceiro obstáculo é o isolamento e a solidão. A gente sabe, né? Naquele horário que você escreve, que você separou, que você foi criativo e tudo mais, é muito solitário, né? E tem que ser, né? Porque eu não consigo escrever com mais gente por perto. Vamos fazer uma escrita coletiva. Não sai nada, né? Eu tenho que me isolar, eu tenho que estar sozinho para poder escrever. Mas a pessoa que, então, produz muito, muitas vezes está muito nesse estilo, muito nessa maneira de viver e acaba esquecendo que existe um mundo lá fora,
acaba esquecendo que existe um mundo para socializar. E essa socialização faz muita diferença, ela nos ajuda em muito. E aí muitos vão dizer, puxa, eu não sou muito bom de socializar, eu sou mais na minha, né? Mas como outras atividades, você também pode aprender. E especialmente para quem escreve, é muito bom você socializar, por exemplo, com outros escritores, né? Ou com seus leitores. Então, se você tiver um lançamento de livro ou um encontro de escritores, agora com a pandemia melhorando, né, facilitando algumas coisas, a gente consegue novamente fazer encontros presenciais. Então isso é muito bom, porque você consegue conversar com outras pessoas, você consegue trocar informações, você entende, né, o que tá em volta, né, o que as pessoas estão comentando, e você faz amizades, você conhece pessoas. Isso faz toda a diferença para a escrita, sabia? Isso vai te ajudar também a você a pensar de uma forma mais ampla, né? Não somente nas suas ideias, no que você pensa, mas pensar de uma forma ampliada, que você também entende o mundo de outra maneira. Isso melhora muito a escrita, vai por mim. O quarto obstáculo é bem sério, sabe? É aquele que muitas pessoas acham que o que elas escrevem, elas produziram, elas trabalharam, fizeram tanto esforço em cima, não é bom o suficiente, né? Acontece, né? A gente sempre acha que tem que melhorar, e eu também participo disso, né? Sempre acho que tem que melhorar, mas em algum momento você tem que, né, dizer, olha, agora vai para o mundo, agora as pessoas precisam ler isso, né? Porque senão você vai incorrer numa onda de perfeccionismo, de autocorreção. Você começa a usar o teu editor interno de uma maneira assim que nada tá bom, tudo precisa ser melhorado, tudo precisa ser mais perfeito do que já é. Então não caia nessa, tá? Não caia nessa de achar que tem que melhorar sempre, né? Que o texto nunca está pronto, né? Pode fazer ajustes, mas em algum momento você tem que falar, agora chega, né? Agora o texto vai para alguém ler. E como que você consegue saber se o teu texto tem alguma qualidade? Vamos colocar assim, dessa forma, né? Você descobre que o seu texto tem qualidade ou quais são os defeitos quando você dá para as pessoas lerem. E você pode fazer isso com os leitores beta, né? Os leitores alfa, beta, todas as letras do grego. Você pode fazer com esses leitores que vão lendo e vão te dando retorno, ou você pode fazer uma leitura crítica, né? Aqui eu faço muita leitura crítica, é um dos serviços que as pessoas mais pedem, justamente porque é o primeiro contato do texto com um profissional que vai te dar uma real retorno sobre como o texto está. Então é extremamente importante. Então a partir disso, né, a partir do primeiro passo que você dá, que você coloca o texto na mão de outra pessoa, obtém o feedback, obtém o retorno, você vai saber como esse texto está e o que precisa ser feito para melhorar, se for o caso. E lembre-se, importantíssimo, a crítica ou aquilo que for falado é sobre o seu texto, não é sobre você. Muita gente fica braba, fica nervosa, cai no choro, porque isso, porque aquilo, porque a pessoa não me entende, né? Gente, não é você, é o texto, tá? Então, quando eu faço uma leitura crítica, eu explico isso para o autor também. Olha, eu estou falando do seu texto, né? E é isso que precisa melhorar, nenhuma crítica ao autor, né? Então tem que ter isso muito claro, muito certo, né? Você tem que estar certo, certa de si, de que você sempre tem que melhorar o texto, mas em algum momento, né, precisa mostrar ele para o mundo. Isso vai também vai explorar ele, né, da maneira que ele pode ter, o que ele pode melhorar, onde ele pode chegar e assim por diante. E o quinto e último obstáculo que eu estou mencionando aqui, é claro que existem mais, né? Mas eu separei 5 para você. O quinto e último obstáculo é não se sentir desafiado o suficiente. Não se colocar nas calças do autor, da autora, né? No chinelo do autor e da autora. É achar que é ir levando, né? É mais ou menos, é isso, não dou muita importância, né? Gente, quando você escreve, você se coloca como escritor,
você tem que agir como escritor. Como é que um escritor age? Ele planeja onde ele está, o que ele tem que fazer e onde ele quer chegar, né? Ele planeja o seu primeiro livro, ele planeja, depois do primeiro, ele planeja o segundo e assim por diante. Ele planeja uma carreira. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, agora que você está publicando o livro, você é um executivo do livro. Você tem um negócio em mãos, né? E esse negócio você não pode largar, leva assim, mais ou menos. Não, você tem que pensar eles, tem que ter metas, tem que ter objetivos, você tem que alcançar esses objetivos, porque depois que você entra na escrita, ela te puxa, né? Ela te puxa, mas você tem que se posicionar como tal. Isso é bem importante, gente, porque simplesmente levar largado assim é bem complicado, né? Você vai se sentir frustrado porque vai achar que as pessoas não dão a importância que você tem, né? E você tem importância, o seu texto tem importância, o seu livro tem importância. Então você também precisa se dar a importância, você precisa se valorizar. Falei num outro vídeo alguns dias atrás sobre o valor que você tem, é o valor que você se dá, né? É o valor que se dá para a sua obra. Então não faça de qualquer jeito, tá? Faça com propósito, faça com vontade, tá? Você vai ver que isso vai melhorar tudo na sua vida de escritor. Então agora que eu já te apresentei essas 5 formas de superar esses obstáculos, você viu que muito tem a ver com planejamento, tem a ver com posicionamento, com quem você quer ser, né, como escritor, onde você quer chegar e assim por diante. Então, com base nisso que eu te falei, vai pegar um caderninho ou vai escrever no computador, né, todo o seu planejamento, se você ainda não fez isso, né, onde você está, o que você quer fazer, quais são as suas ideias de publicação para os próximos, sei lá, 3, 5, 10 anos, né? Quais são os temas, quais são os tópicos que você quer abordar, quando você vai fazer cada um, vai fazer um por ano, vai fazer um a cada 2 anos, como é que você vai publicar, onde você vai lançar. Então faça um planejamento, eu tenho certeza que isso vai eliminar todos os seus obstáculos. Daqui para frente você vai pensar focado, vai trabalhar focado e escrever de uma forma muito mais criativa, muito mais objetiva e com propósito e pensando no seu leitor, que é o mais importante. E outra coisa importante para finalizar é que aqui no Café do Escritor você encontra toda a ajuda que você precisa, você sabia? Sim, desde leitura crítica, preparar o texto, revisar, fazemos todo o design, a capa, a diagramação, o e-book, registro e tudo mais, né? A gente tem todas as soluções que você precisa. Então, entre em contato, aqui embaixo do vídeo estão os canais de acesso que você manda lá os seus dados, manda o seu texto ou entra em contato para conversar e a gente faz um plano exclusivo. Isso é exclusivo aqui no Café do Escritor. A gente faz um plano exclusivo para você, para o seu projeto, que você já planejou, né, que eu sei, o seu projeto, onde você quer chegar, e aí a gente junta os nossos planejamentos, você vai ver como você vai chegar longe, tá bom? Então, agradeço muito por me acompanhar nesse vídeo e a gente se encontra no próximo com muito mais novidades e muito mais assuntos interessantes para você. Um grande abraço, até mais.